nossa rua, aqui a rua Filipe Folk, ela nos ajuda a perceber muito claramente a mudança das estações. Não sei se já perceberam, mas ela está cheia de folhas no chão para nos dizer que estamos no outono. E é interessante porque daqui a algum tempo estas árvores aqui da nossa rua vão ficar completamente despidas de folhas, sequinhas, sequinhas, só os ramos. E durante o inverno assim será, até que chegue a primavera novamente e de repente, quase que de um dia para o outro, ela vai outra vez se encher de folhas até lá em cima, que a gente não consegue do quinto andar ver o chão da rua. E nesta época é a época própria deste tempo que temos, como hoje, um pouco frio, com chuva, com vento. Um tempo que pode nos lembrar um bocadinho tempestade. Quem nunca enfrentou uma tempestade? Há tempestades de todos os tipos, não é? Talvez se nós fôssemos ter oportunidade, pudéssemos nos lembrar de alguma tempestade particular em que o vento nos assustou ou em que a chuva nos molhou de forma completa. São tempestades que às vezes nos apanham surpreendidos. Tempestades de inverno, tempestades de verão, tempestades nas férias. Eu tenho muita sorte normalmente nas férias e costumo apanhar assim um tempo não muito habitual. E tempestades de férias acontecem. Tempestades no campo, tempestades na cidade, tempestades na vida. E quando elas atacam, sobretudo, as tempestades da vida, quando elas atacam sem avisar, muitas vezes nós temos a vontade de perguntar a Deus: não te importas? Não estás a ver a tempestade à minha volta? Não estás a ver o turbilhão em que a minha vida se tornou? Não te importas? Esta tempestade ameaça afundar-me. Não ligas a mínima? Então, Deus, onde é que tu estás? Agora imagine que em vez de apenas fazer esta pergunta de ponto de vista retórico, ou na sua mente, você pudesse perguntar diretamente a Deus. Era bom, não era? Não era interessante? Pois o Evangelho de Marcos conta-nos um episódio assim. Marcos, como os outros evangelistas, sobretudo Mateus e Lucas, escreveu o Evangelho para mostrar que Jesus era mais do que um homem. Ele queria dar testemunho de que Jesus era Deus entre nós. Quem começa a ler o Evangelho de Marcos se depara com uma velocidade de ação que parece um filme moderno. Rapidamente as coisas acontecem. Marcos é especialista em usar palavras como logo e imediatamente. Ele usa várias vezes estas palavras e dá-nos a impressão que o ritmo do ministério de Jesus era alucinante, sobretudo na fase galileia do ministério de Jesus, em que ele diz claramente que ele quer alcançar todas as cidades e aldeias. E dizem-nos os historiadores da época que havia aproximadamente 240 cidades e aldeias na Galileia no tempo de Jesus. Era preciso trabalhar rápido. Ele só teve cerca de 1 ano e meio para fazer este serviço. E dentro deste ritmo alucinante, nós encontramos um episódio muito interessante em Marcos capítulo 4. E nós vamos ler os versículos de 35 a 41. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Este relato, irmãos, não é um mito, não é uma lenda, é um relato histórico.
feito por uma testemunha ocular. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas querem pôr em causa a palavra de Deus e, em particular, os evangelhos e as histórias sobre Jesus. E vamos encontrar pessoas, na verdade, não muito bem informadas, que afirmarão com muita segurança, como se soubessem o que estavam a dizer, que o Novo Testamento não é para se fiar, que estas histórias foram todas inventadas. Isto é um livro muito antigo, é uma história muito antiga. Quem é que pode nos garantir que uma história que aconteceu há 2000 anos é verdade? Há aqui uma falha significativa, um erro grave. A veracidade de um relato não tem a ver com a sua antiguidade. Tem a ver com a distância entre aquilo que aconteceu e quem contou o que aconteceu. Que é outra história. Uma coisa pode ter acontecido há 2000 anos e pode ter demorado 400, 500 anos para ser contada. E nesse caso nós podemos dizer, isso é mito. 500 anos depois, lá alguém sabe dizer o que foi que aconteceu. Realmente passaram-se muitas gerações. E é o que acontece com vários evangelhos chamados apócrifos. E alguns deles vão aparecendo na mídia, a grande verdade sobre Jesus. Descobriu-se um novo evangelho e agora sim é a verdade a respeito de Cristo. São histórias contadas 400, 500 anos depois de Jesus, mas o mundo está interessado em lê-los. Mas os relatos que nós temos na mão, irmãos, foram escritos por testemunhas oculares, que viram, ouviram e estiveram com Jesus e escreveram poucos anos depois da vida de Cristo. E a evidência e a base histórica que nós temos não tem a ver com a antiguidade, mas com o facto de que as pessoas que contaram a história estavam lá. Quando se estuda e se lê a respeito de mitos e lendas, e lemos um relato como este, nós percebemos que há uma diferença muito significativa. Por exemplo, características próprias de que este relato é um relato histórico estão nos pormenores que ele é aqui, que estão acrescentados nesta história, contada por Pedro a João Marcos, e que falam, por exemplo, de que não estava só o barco deles, havia outros barquinhos presentes. Havia uma espécie de uma pequena frota, uma flotilha de barquinhos que estava a tentar atravessar o mar da Galileia. Muitas pessoas podiam testemunhar e dizer, foi assim que aconteceu. Também diz aqui, e esta história é realmente difícil de acreditar, a não ser que alguém estivesse lá presente e pudesse dizer, que Jesus dormiu, mesmo durante a tempestade. E até um pormenor muito interessante, irmãos, que diz que Jesus dormiu sobre uma almofada. Não apenas que ele dormiu, mas ele tinha um travesseiro. E que a tempestade aconteceu de repente, sem aviso e de forma furiosa. O que pode ser atestado por qualquer pessoa que tenha algum conhecimento do mar da Galileia. Estes pormenores não têm qualquer valor teológico. Não têm qualquer valor doutrinário. Estão aí porque foi assim que aconteceu. Este relato é contado do ponto de vista dos discípulos, e os discípulos nesta história ficam muito mal. Repararam? Eles ficam mal na fotografia. São um grupo de homens que parecem assim um bocado tolos, que tentam desesperadamente resolver um problema, não conseguem, entram em pânico, pedem ajuda a Jesus. Jesus tem que repreendê-los e eles terminam o episódio confusos e sem saber muito bem o que é que está a acontecer. Se alguém fosse contar uma história para poder aparecer nesta história, será que se descreveria assim, tão fraco, tão falho, tão cheio de dúvidas? Não, irmãos, nós temos aqui um relato daquilo que aconteceu. O dia tinha sido cansativo. O texto nos conta que Jesus andava cercado por multidões, desde Marcos no capítulo 1, quando nos conta um episódio em que Jesus curou um leproso. E a história nos mostra um leproso que provavelmente tinha muitos sinais externos de lepra e que foi curado assim, instantaneamente. Jesus pôs a mão sobre ele e de repente ele estava perfeitamente sem nenhum sinal de lepra. E a partir daquele momento, as multidões que acorriam a Jesus eram tão grandes que não dava para Jesus ficar nas cidades. Ele tinha que ficar nos locais externos, porque não havia espaço nas cidades, elas eram muito pequeninas, as ruas eram muito estreitas. Os irmãos imaginem a parte velha de Lisboa, com aquelas ruas estreitinhas em que a vizinha da frente fala com a vizinha do lado, não é na janela, porque a rua é pequenina. Imaginem o que é meter aí 2, 3 mil pessoas à volta de Jesus nestas ruas. Não dá, era preciso Jesus ficar em espaços onde as pessoas pudessem o circundar. E Jesus realmente naquele tempo, ele fez com que o Sistema Nacional de Saúde da Galileia entrasse em falência.
Os médicos não tinham trabalho. Durante 1 ano e meio ele curou toda a gente, irmãos. Se os irmãos lerem a história vão chegar a essa conclusão. Praticamente toda a gente foi curada. As multidões acorriam a Jesus e ele curava pessoas às centenas. Isto não era um relato que se pudesse contar e esconder. Não foi uma coisa que aconteceu escondida no mundo, irmãos. Há muitos relatos de muita gente, inclusive contrários a Jesus, que atestam que foi assim. E as multidões cansam. E Jesus estava cansado. O texto sagrado nos diz que ele não tinha tempo para comer, porque as pessoas andavam à volta dele enquanto ele comia. Ele não tinha tempo à noite. Quando ele queria descansar à noite, as pessoas o procuravam à noite, como Nicodemos, que foi ter com ele à noite para ter uma discussão teológica. E nem quando ele entrou no barco e disse, olha, vamos descansar um bocadinho, vamos atravessar para o outro lado do mar. Enquanto ele atravessava, diz que vários barquinhos foram juntos. Jesus não tinha sossego. Ele estava cansado. Ele tinha usado o barco para pregar. Usou aquele barquinho como uma espécie de púlpito. Ficou no barco e afastou-se um bocadinho e as pessoas na praia serviram de local para sentar-se na areia e Jesus estava a ensinar e a pregar àquelas pessoas e ali estavam pescadores. Nós temos a certeza absoluta de que 4 dos discípulos de Jesus eram pescadores. Alguns historiadores e alguns dos estudiosos da Bíblia chegam a achar que dos 12, 7 seriam pescadores. Seja como for, eram homens que conheciam bem aquela região e o mar da Galileia. Mar da Galileia. Bem, se calhar nós não devíamos chamar de mar, não é? Os irmãos que já lá estiveram, e nós temos aqui irmãos na igreja que já lá estiveram, têm esta vantagem sobre o pastor. O mar da Galileia não é propriamente um mar, porque ele não é de água salgada, ele é um lago de água doce. Seria mais correto chamar-lhe o lago de Genezaré, que tem entre cerca de 19 quilómetros de comprimento por 13 de largura e uma característica muito interessante. É a coleção de água doce que fica mais abaixo do nível do mar no mundo. O mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, está mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, o que cria condições muito especiais, características muito especiais. E uma delas é que a superfície do lago de Genezaré normalmente tem uma temperatura quente, mas aquele local fica na confluência das montanhas que tem na Síria, e os irmãos ouvem falar sistematicamente delas nas notícias, são os Montes Golã, que fazem uma espécie de funil, e por isso o vento que vem do norte e do nordeste é vento frio, e quando este vento frio desce, ele encontra lá embaixo, com a superfície quente do lago de Genezaré, e isto provoca tempestades violentas e súbitas, sem aviso. Apesar de não se sabe exatamente quando elas acontecem, sabemos que elas são piores na época de inverno. E para todos os efeitos, o estudo cronológico do Evangelho nos diz que este episódio aconteceu na época do outono e inverno, esta época que estamos a viver, outono e inverno, do ano 29 da era cristã. A viagem começou e logo à noite caiu. Pelos outros evangelhos, nós sabemos que a tempestade os apanhou no mar quando estavam já de noite. E navegavam com vento favorável, não estavam a remar. Estes barcos podiam ser remados, mas o texto diz que eles estavam a velejar, portanto havia um ventinho agradável e eles queriam atravessar para o outro lado. E no entretanto, a meio da travessia, a tempestade os apanhou de surpresa e Jesus dormia. É curioso, irmãos, porque inclusive se os irmãos lerem o Evangelho inteiro, a única vez nos diz que Jesus dormia é neste texto. De certeza que ele precisava dormir muitas vezes. E de certeza que ele dormiu como nós todos os dias, ou todas as noites, ou pelo menos muitas das noites, porque de vez em quando ele fazia vigília de oração. Mas a única vez que nós lemos especificamente a dizer que Jesus dormia foi aqui, durante a tempestade. E diz o autor que ele usou uma almofada. E esta almofada não é uma almofada qualquer, a palavra no original descreve uma almofada de cabeça, porque usa inclusive na composição da palavra cefaleion, que é a expressão para cabeça em grego, ou seja, era uma almofada própria para pousar a cabeça. Jesus estava tão cansado, tão exausto, que ele sentou-se, encostou a cabeça nesta almofada e literalmente desmaiou. E veio uma tempestade e ele continuava a dormir. E os discípulos conheciam bem o mar e já tinham enfrentado várias tempestades. Não eram homens que se impressionavam facilmente.
Não era qualquer ventinho que fazia com que eles ficassem desesperados. Eles fizeram aquilo que estavam acostumados a fazer nestas circunstâncias. Baixaram as velas, aliviaram a carga, viraram o barco na direção propícia, distribuíram as pessoas em termos de peso, procuraram esvaziar a água que ia se acumulando dentro do barco, mas por mais que tentassem lidar com a tempestade, não conseguiam, ela era forte demais, os ventos eram muito intensos, as ondas eram altas demais e as suas forças se acabaram. E Jesus dormia. E então, a pergunta no coração deles foi esta: como é possível continuar a dormir nestas circunstâncias? Nós estamos aqui, daqui a bocado vamos morrer afogados e ele dorme. Como é que é possível manter o sono nestas circunstâncias? Será que ele não se importava com o que acontecia? E os discípulos então fazem esta pergunta. Eles acordam o Senhor Jesus de forma dramática, desesperados, angustiados, sem solução. Será que ele pode fazer alguma coisa? Bem, nós já ouvimos fazer coisas extraordinárias. Nós já ouvimos curar um leproso, nós já ouvimos curar um homem que tinha a sua mão mirrada, nós já ouvimos expulsar demónios. Será que ele pode fazer alguma coisa? Quando eles recorrem a Jesus, não recorrem ao carpinteiro de Nazaré. Não podia fazer muito mais do que os pescadores de Betsaida e Cafarnaum. Eles recorrem ao poder divino que eles sabiam que Jesus manifestava. O mestre acorda. E ao acordar, sem qualquer hesitação, ele faz o impensável. Repreende a tempestade. A palavra usada, irmãos, no texto original, para dizer que Jesus repreendeu o vento e o mar, era a mesma expressão usada para quem repreendia uma criança que se estava a portar mal. Era a palavra usada para uma criança mimada e barulhenta que está a fazer birra. Cala-te, porta-te bem. É exatamente esta a expressão que seria usada por alguém naquele tempo que lidasse com esta situação. Não é nada parecida com as lendas e os mitos de antigamente, em que os heróis fazem coisas mirabolantes, não é? Ritos e magias e utilizam poderes não sei de onde. Jesus não usa nada de especial, irmãos. Ele simplesmente levanta-se e diz ao vento e ao mar: o que é isto? Tem gente aqui a tentar dormir. Basicamente foi isto: acalma-te, aquieta-te. E para surpresa absoluta e pasmada das pessoas que estavam à sua volta, os ventos e o mar obedeceram. E então Jesus volta para os discípulos. Diz assim: será possível que depois deste tempo todo com vocês, ainda não creem? Ainda não tendes fé? Depois de tudo o que vocês já viram, ainda não aprenderam a confiar? Eu queria rapidamente chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos importantes desta história. Primeiro, Deus estava no comando. Quem foi que deu a ordem para atravessarem o mar? Quem é que liderou os discípulos diretamente para o meio da tempestade? Nós sabemos que Jesus sabia o que ia acontecer. Em várias circunstâncias, ele o mostrou de forma clara. E no contexto de um dia de trabalho cansativo, a meio de um desafio extraordinário que os esperava do outro lado do mar, porque eles iam para Gadara, e lá a primeira coisa que eles vão encontrar é um endemoniado que era possuído por uma multidão de espíritos maus. Ele manda os seus discípulos atravessarem o mar para o meio de uma tempestade. A tempestade apanhava os discípulos de surpresa, mas não Deus, nem Jesus. As tempestades da vida podem nos apanhar a nós de surpresa, mas não apanham o nosso Deus de surpresa, porque Ele é um Deus soberano. O objetivo desta situação e deste caso era aprender um pouco mais quem era Jesus. Porque o alvo desta história nos é mostrado pelo fim. A pergunta final que os discípulos fazem e que só tem uma pergunta possível: quem tem condições de repreender o vento e o mar desta maneira? Só Deus. Então, se Jesus o fez, porque Ele é Deus, quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Deus estava no comando. Sempre que o homem tentar lidar com tempestades sem recorrer a Deus, vai acabar por desesperar, irmãos. O homem tenta resolver aquilo que não consegue resolver. O homem tenta recorrer a táticas, estratégias, especialistas, medicamentos,
soluções mirabolantes e, no entanto, não busca a Deus. E, por fim, desespera, porque está a tentar resolver algo que apenas Deus pode resolver. E esta tem sido a nossa desgraça. Essa tem sido a miséria da humanidade. Tentarmos resolver os nossos problemas no local onde não há solução. Tentarmos recorrer aos nossos próprios recursos, quando nós somos os responsáveis, número 1, pelas tempestades que enfrentamos e que estão à nossa volta. Ouvimos muitas vezes as pessoas a chorar e a dizerem assim: toda a gente acha que eu sou uma pessoa forte, mas não aguento mais. Não aguenta mais. Todos nós temos tempestades na nossa vida. Todos nós passamos por situações e por crises em que, uma certa hora, o barco ameaça afundar. E se nós não buscarmos auxílio no lugar certo, vamos acabar por desesperar. Mas, irmãos, esta história nos mostra algo tão consolador. E é isto. Ele estava presente. Pode parecer que Jesus dormia e isso trazia algum incômodo. Na verdade, em muitas das nossas dificuldades, nós temos a impressão de que Deus dorme, de que Ele não está ali, de que estamos sozinhos. Mas Jesus não estava em terra. Se Jesus sabia que eles iam passar por uma tempestade, podia perfeitamente ter dito aos discípulos: vão, eu fico aqui. Vão apanhar uma tempestade, eu quero cá saber. Vocês vão e depois a gente logo se vê. Não, Ele estava junto com eles no barco. Ele não ficou na segurança da terra. Ele foi com eles. Ele estava lá no meio da tempestade, junto com eles. E a sua presença ia ser fundamental. E Ele não só estava presente, Ele estava interessado. Os discípulos tiveram a oportunidade de fazer a pergunta que todos nós já tivemos vontade de fazer: Senhor, não te importas? Não te importas com o que eu estou a passar? Não te importas com a situação que eu estou a viver? Não te importas que eu lute sozinho contra esta tempestade que vai me afundar? E o homem se revolta contra Deus, normalmente quando chega ao fim das suas forças. Tenta tudo sozinho. Irmãos, pensem no texto. Jesus estava no barco junto com eles. Assim que a tempestade começou, o que eles tinham que ter feito era falado com Jesus. Senhor, desculpa lá incomodar aqui agora, mas é assim, está a começar aqui uma tempestade, pode resolver isto para nós? Pronto, quem repreendeu a tempestade na fúria máxima, tinha repreendido no seu início, mas não, primeiro o homem tenta resolver. Primeiro eles lutam sozinhos, primeiro eles se afadigam com a tempestade, e quando chegam ao fim das suas forças, ficam zangados com Deus. Não faz sentido, irmãos. Mas é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de funcionar. E então, quando nós já estamos cansados e desanimados, nós vamos para Deus e reclamamos: pois é, tu não fazes nada, deixas que eu passe por essa tempestade sozinho e não te importas. É tão interessante, irmãos. Mas o texto nos diz que a resposta do Senhor Jesus foi clara: importo-me? Não te importas que pereçamos? Importo-me. E Ele confirmou agindo, acordando prontamente, independentemente daquilo que eu sinto, das circunstâncias que estão à minha volta e do que elas podem querer me mostrar. A lição bíblica e a verdade bíblica é que Deus está sempre presente e Ele está interessado. Ele nos deu a prova maior, através do amor sacrificial, com que Jesus veio para morrer na cruz por nós. Poderia haver amor maior? Interesse maior? E alguém que mostrou este tipo de amor poderia, porventura, deixar que nós passássemos pelas lutas da vida sem se preocupar? Não faz sentido. São mentiras do pai da mentira. E nós não devemos aceitá-las, porque a verdade bíblica é diferente. Ele se importa. Mas, irmãos, a verdade central desta história nos diz que Ele não só está presente, Ele não só se importa, mas Ele tem todo o poder para fazer aquilo que é preciso. Jesus podia estar presente. Ele podia se preocupar. E mesmo assim não poder fazer nada. Já lhe aconteceu assim? Olha, a mim já me aconteceu muitas vezes. Até estava no sítio certo. Até sofri com a situação. Mas não podia fazer nada. Já lhe aconteceu? Situações em que nós nos sentimos incapazes, irrelevantes, inúteis.
Porque diante de uma situação que nos angustia e que nós vemos que está à nossa frente e que nós até gostaríamos de ajudar, estamos ali e o máximo que podemos fazer é dar de ombros ou abraçar a pessoa e dizer: eu gostava de ajudar, mas não há nada que eu possa fazer. Mas não era o caso aqui, irmãos. Não era o caso aqui. O que é que um carpinteiro podia fazer nesta situação? O que é que o nazareno, acostumado a fazer cadeiras e mesas, podia fazer nesta situação? O que é que um mestre de religião e moral podia fazer nesta situação? O que é que o iniciador de uma nova religião ou o reformador da religião antiga podia fazer nesta situação? Irmãos, mas Jesus não era só um carpinteiro de Nazaré. E ele não veio para ser um mestre, um filósofo ou iniciar uma nova religião. Ele era Deus entre nós. Ele era Deus encarnado e Deus tem todo o poder. E aqui ele realmente fez o impensável. Aquilo que nenhum homem faria. Se nós víssemos na rua, na hora que a chuva começa, alguém parar ali no meio e começar a repreender a chuva, nós íamos fazer o quê? Telefonar rapidamente para o Júlio de Matos, não é? Olha, venham cá buscar mais um, porque isto está mal. Mas aqui um doido a querer que a chuva e o vento parem. Mas, irmãos, a experiência vivida por estes homens, e eram muitos, que estavam ali no barco com Jesus, mostrou que isto não era assim, porque este homem mandou a chuva, o vento e o mar acalmarem-se, e eles imediatamente obedeceram. Ele está presente, ele se interessa, e ele tem todo o poder para fazer exatamente aquilo que é necessário. Tudo o que era preciso era que os discípulos entregassem a situação, no caso aqui, as suas vidas, nas mãos do Mestre. Todos nós passamos por tempestades. E todos nós vamos ter tempestades em que talvez cheguemos ao fim das nossas forças. A grande questão é: a quem iremos recorrer? A pior de todas as tempestades é aquela que nós passamos por escolha própria, que é viver a vida sem a presença de Deus, por causa do nosso pecado. Jesus veio exatamente para nos libertar da maior de todas as tempestades, que é esta de estar sem Deus na vida. Ele levou o nosso pecado, que é a razão das tempestades que nós passamos, sofreu a maior de todas as tormentas quando foi à cruz. Aquela sim, foi a mega tempestade de todos os tempos, em que chegou a um ponto em que ele teve que ser separado do Pai, e ele o fez por nossa causa, para que nós não ficássemos separados do Pai. A Bíblia diz que Deus fez de Jesus pecado no nosso lugar. Não existe amor maior. Ele sofreu a maldição que nós merecíamos, para que nós não precisássemos levá-la. Quando nós entendemos isto, só há uma coisa a fazer: pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pela nossa insistência em viver sem Deus, e arrependidos entregar a Ele aquilo que está em nossas mãos. Senhor, a minha vida é para Ti. Não vale a pena eu tentar continuar a dirigi-la, eu quero que sejas Tu a dirigi-la, eu preciso que Tu me perdoes e sejas o Senhor da minha vida, eu quero que Tu tenhas o leme do meu barco e que Tu dirijas, porque contigo eu posso enfrentar qualquer tempestade. Arrependemos-nos de viver a vida sem Deus, reconhecemos o nosso pecado que nos afastou dEle e nos isolou, cremos no sacrifício de Jesus, entregamos a nossa vida em Suas mãos e com Ele no comando do barco, como diz um coro muito famoso entre as crianças, tudo vai muito bem. A quem recorreremos na tempestade? A opção é sua, a escolha é sua. O Senhor não vai forçar a sua presença, nem o seu amor, nem a sua solução. Ele não vai forçar a sua atuação em nossas vidas. Ele criou-nos de tal maneira livres para que nós possamos recorrer a Ele. E não há alternativa a não ser nós fazermos como os discípulos fizeram neste dia. Senhor, aqui estamos, a tempestade ameaça nos afundar, não há nada que nós possamos fazer. Por favor, toma conta disto para nós. O nosso apelo para cada um de nós nesta tarde e noite é que nós não enfrentemos mais as situações e as tempestades da vida sozinhos.
Que nós possamos saber a quem recorrer quando elas vêm. Começando por vencer a maior de todas as dificuldades, que é estar afastado de Deus, pedindo a Ele perdão dos nossos pecados e crendo naquilo que Jesus fez por nós. E este é o nosso convite a cada um daqueles que estão aqui. Se por acaso na sua vida até hoje ainda não tomou esta decisão, tome hoje. Tome agora. Não espere mais. Às vezes nós deixamos para depois, para amanhã. Não, eu vou pensar um pouco mais nisto. Talvez amanhã, eu depois... Não, quando eu tiver uma tempestade, eu vou me lembrar desta mensagem e vou pô-la em prática. Não espere amanhã. Amanhã não é seu. O que é seu é hoje, é o agora. Esta é a hora de não ficar mais separado dele. Esta é a hora em perceber claramente que ele está no barco da sua vida. Esta é a hora em dizer, eu não quero mais enfrentar estas coisas sozinho. Por favor, toma um lema. Acalma o vento e a tempestade. Eu preciso de ti. Perdoa-me. Eu preciso de ti. Esta é a oração que nós devemos fazer. Eu vou convidar todos a baixar a cabeça e a fechar os olhos. Simplesmente por uma questão de concentração. E você não se deixar desviar a sua atenção por mais nada, mas pensar agora apenas naquilo que ouviu. Eu quero lhe dar esta oportunidade por alguns instantes. Algumas destas palavras são muito importantes, não porque elas foram ditas por mim, porque aquilo que eu tenho para lhe dizer é muito pouco, porque eu creio que elas são a palavra de Deus. Eu creio que elas são a verdade do Evangelho. E nesta tarde eu quero lhe deixar esse desafio. Reconheça que tem vivido sem Deus. Peça perdão a Ele por isto. Reconheça que há na sua vida coisas que o têm afastado dEle e que têm feito com que as tempestades que vêm sobre a sua vida sejam tão terríveis, você não precisa mais enfrentá-las sozinho. Peça a Deus perdão. Creia. Jesus não era só um grande mestre. Era Deus encarnado, era o Filho de Deus entre nós e veio para morrer para a sua salvação, para lhe dar uma nova vida, para fazer toda a diferença em si. Para receber este presente de Deus é tão simples. Tudo o que você precisa fazer é abrir o seu coração para Ele e dizer-lhe: Senhor, perdoa-me, sou pecador, eu preciso de Ti. Creio que Jesus morreu para me salvar. Faz a diferença na minha vida. Dá-me um novo coração. Querido Pai, nós te agradecemos pela mensagem, pelo recado que vem de Ti. Obrigado, Senhor, porque no meio do temporal Tu estás connosco, não estamos sozinhos. Mesmo quando parece-nos que Tu estás a dormir, Senhor, Tu não estás distante. Obrigado, Senhor, porque Tu te interessas, ao ponto de dar a vida por nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tens todo o poder para parar, travar qualquer tempestade, ou para então nos carregar no meio dela. Eu te peço, Senhor, por cada um que está aqui. Se alguém ainda não teve esta experiência de te encontrar na sua vida, de pedir perdão dos seus pecados e arrependido crer naquilo que Tu fizeste por ele, ó Senhor, eu te peço que nesta noite o Teu Espírito possa usar a Tua palavra para que entendam o Teu Evangelho e aceitem a Tua salvação. Obrigado por esta dádiva, por esta prenda que Tu nos dás. Apenas pela Tua graça, nós Te louvamos em nome de Jesus.